Vamos ler Amós 3:7, onde está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Também João 3, do 1 ao 2 fala: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não for com ele. Deus não for com ele. Amém. Pode sentar? Então você viu o que eles sabiam que Jesus era homem de Deus, né? Por causa do quê? Por causa dos sinais. Mas eles não podiam aceitar aquilo que ele tinha a interpretação da palavra de Deus. Eu estou falando sobre isso, né? O único intérprete verdadeiro da palavra de Deus é quando a palavra se cumpre, né? Quando a promessa da palavra se cumpre, aquilo é a interpretação da palavra de Deus. Então eles sabiam que Jesus era mestre vindo de Deus, mas os dogmas, os credos ali, a interpretação que eles tinham ali, impediam eles de verem, de aceitarem. Ver eles viam, eles sabiam, mas, né, eles não conseguiam largar aquilo, aquela doutrina que estava, né, enraizada na alma deles, no coração, na alma deles. E é um câncer, na verdade, é um câncer na alma. E sabemos que o câncer, o demônio no estado físico, o câncer, às vezes o médico tira o câncer, depois tem que ir no osso e rapar o osso, né? Ficou câncer, o câncer chegou até no osso e começa a rapar ali. Então a doutrina errada é a mesma coisa, né? Hoje eu estava falando com uma pessoa no telefone e ela falou sobre esse assunto, que tem uma doutrina que está enraizada, uma doutrina errada na alma dela. Então, é um câncer ali, para tirar aquele ali, é só se for eleito realmente. Eleito realmente, igual nós, né? A minha dificuldade no começo era a Trindade, né? Era a Trindade. Mas, né, quando Deus chega ali, revela para você, Deus vindica o seu canal, o seu profeta. É igual aqui, nós sabemos que você é homem de Deus, né? Sabemos, né? Então, Deus mostra para você que aquele homem é de Deus. Então, você morre para suas ideias, seus pensamentos. Amém. E hoje eu olho e vejo perfeitamente, poxa, como é que vai ser 3 pessoas distintas? Né? 3 pessoas formam 3 deuses, não tem como 3 pessoas formarem apenas um Deus. Isso é uma mentira que o diabo jogou no meio do povo. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ensina apenas o monoteísmo, uma pessoa, um Deus apenas. Eles torcem ali os versículos, a escritura ali, né? Torce até a palavra Elohim, né? Elohim, fala que é uma palavra plural de pessoas, né? Por que não fala que é uma palavra plural de majestade ou de manifestações ou de outra coisa qualquer? Não, mas são pagãos, né? Então eles veem na coisa realmente de mais Deus, mais pessoas. Então nós vemos que Satanás é essa pessoa, né? Esse ser que tenta torcer a mente das pessoas. Mas os eleitos não adianta. Quando a palavra se cumpre em sua era, em cada era Deus tem colocado ali uma palavra para se cumprir. E quando aquela palavra se cumpriu nos dias de Lutero, de John Wesley, né? De cada mensageiro ali, quando a palavra se cumpriu, os eleitos, quando viram aquilo, os eleitos creram naquela interpretação, porque era a interpretação de Deus, era Amém. a palavra manifestada da era, que era a arca da salvação, e os eleitos entraram ali, né, porque viram a vindicação de Deus. É igual Jesus aqui, né, quando ele falou para as pessoas: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. 70 discípulos deixaram, mas ficaram aquele grupinho ali com ele.
Porque eles, aí Jesus falou, por que vocês não vão também com esses 70 que foram embora? Só ficou 12. Aí Jesus olha para os 12 e fala, por que vocês não vão também? Né? Olha só como que é a semente eleita. Você precisa ficar jogando aguinha numa planta original, né? Mas se numa planta de estufa, você tem que ficar ali alisando e... Não, mas os eleitos não precisam disso não, de ficar, né, fazendo essas coisas e agradando. Não, jamais, né? Jamais você tem que fazer isso com o eleito. O eleito, né, você pode simplesmente falar a palavra verdadeira para ele. Né? Jesus falou, e vocês também não querem ir? Olha só. A gente não, as pessoas querem segurar, um segurar o outro e com essa coisa carnal, né? Coisa carnal. Isso que Jesus falou, não temais, ó pequeno rebanho, né? Que a voz agradou o Pai dar-vos o reino. Amém. E falando com essa pessoa, depois ela falou comigo, mas por que tão pouca gente vai ser salvo? Então, né, a gente vê que a pessoa fala uma coisa, mas às vezes não é aquilo que está na alma dela, o câncer é outro, né? Por que é tão pouca pessoa vai ser salvo? Isso aí é certo, é justo. E os outros, né, outras pessoas serão condenadas, né? Jesus falou, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, 100% da palavra que vai viver, não tem como viver com pouco. O Paulo falou, se eu mesmo, um anjo, vier do céu, ou outro evangelho, que seja anátema, amaldiçoado, um outro evangelho. E quando você chega lá em Apocalipse 22, 18, 19, mesma coisa, que ele quer aumentar qualquer coisa aqui, as pragas que estão escritas virão sobre ele. Aquele que tirar qualquer coisa dessa palavra, a sua bênção será tirada, a sua vida eterna, né? A árvore da vida, a cidade santa, sua parte será tirada dali. Então, é isso mesmo, a eleição, os eleitos em cada era, são pouquíssimos. Olha os dias de Jesus, poucos creram nele, os outros, né, não conseguiram receber a crítica, né? As pessoas criticando Jesus, chamam Jesus de falso, né? E eles iam perguntar para seus sacerdotes, quem é esse rapaz, né? E eles falavam, é um falso profeta, porque veio lá de Nazaré. Pode vir coisa boa de Nazaré, né? Pode vir coisa boa de Nazaré, mas ele não nasceu de uma virgem, nasceu coisa nenhuma, né? Diziam os críticos, que lá é filho de um soldado romano. Ela traiu José, depois veio com essa história de ter concebido do Espírito Santo. E as pessoas não puderam passar por cima dessa crítica. Não conseguiram passar por cima disso. É igual lá na lavoura, quando lá o agricultor planta ali, ele coloca o que ali para espantar os pássaros? Coloca um espantalho. Um espantalho. Para que as pessoas possam chegar ali, os pássaros chegam ali e não conseguem passar, não conseguem ir naquilo, né? Não conseguem. Então as pessoas veem, os críticos veem falando de William Branham. William Branham é um falso profeta, né? William Branham é um falso profeta, porque ensinou que a mulher não pode pregar, mas é Paulo que ensinou isso. William Branham é um falso profeta que falou que o homem é o cabeça da mulher. Não foi o mamãe que falou, foi o Paulo que falou isso. O Branham é falso profeta por causa da ceia, ele dá vinho na ceia. Mas a Bíblia fala que era vinho. Por quê? Porque o vinho simboliza o sangue de Cristo. E o vinho, quanto mais velho fica mais forte para salvar. E o vinho e o suco de uva apodrece. Não pode ser suco de uva. Tem que ser vinho. E o pão também não pode ser asno. Porque Jesus falou, acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Mas que fermento? O que tem que fazer um fermento no pão? Não. Estou falando da doutrina, né? Então... O fermento simboliza pecado, doutrina. Não pode ter no pão da ceia. Aí ele ensina também o lava-pés. Jesus ensinou o lava-pés. Isso é costume da época, né? Essa é a desculpa desses falsos intérpretes, né? Essas coisas de mulheres, de vestimenta, de cabelo da mulher, de usar calça comprida, é tudo cultura daquele tempo, irmãos. Não podemos seguir hoje essas coisas. Engana as pessoas, por quê? Porque as pessoas não conseguem ir além disso, é espantalho que não consegue fazer eles chegar na palavra. Jesus falou, a Bíblia fala no Apocalipse, entrarão pelas portas aqueles que guardam todos os mandamentos de Deus, né? Todos os mandamentos de Deus tem que ser guardado, né? Tem que ser vivido, todos os mandamentos de Deus. Agora, né? Mas tem que vir um profeta, por quê?
para mostrar o caminho, né? Para revelar a palavra de Deus. Para revelar. E Deus sempre usa um profeta, né, para cumprir sua palavra através daquele profeta. E a Bíblia diz claramente em São Lucas 17, São Lucas 17:30, como foi nos dias de Sodoma, assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. O Filho do Homem, do mesmo modo, não um profeta, mas o Deus profeta, do mesmo modo que foi lá com Abraão. Abraão, né? Olha, até no nome, não é mesmo? No nome, nesses 2000 anos, nunca apareceu um pregador, alguém com esse dom, com esse poder, né? Esse ministério, alguém que tivesse, né? Nenhum nome não apareceu, nenhum nome terminado com HAM apareceu, que é o mesmo final do nome de Abraão em inglês. Qual é o nome de Abraão em inglês mesmo? Fala alto. Abraham. Né? Então, termina com HAM. Né? E na história nunca tem vindo um nome como esse, porque ali Abraão simbolizava a noiva. E quando veio ali Elohim ali, com mais dois, né, os dois foram para Sodoma e Gomorra, simbolizava Billy Graham e Oral Robert. Mas Billy Graham termina com HM, mas só tem seis letras no seu nome. E Abraão tem 7, né, no inglês, 7 nomes, 7 letras no nome dele, terminado de HM. Então, tinha que vir, esse mensageiro do último dia, tinha que ter o nome terminado em HM, né, HM, né, para a coisa ser perfeita realmente, né. E ali, aquele homem que ficou com Abraão, era Deus em carne humana, ele ficou de costas para a tenda e discerniu o coração de Sara. Discerniu o coração de Sara. Amém. E nessa mensagem também aqui, Deus é seu próprio intérprete. Aqui uma Brana fala sobre isso, né? Ele fala assim que... No parágrafo 129 ele fala: observe, e eu não conheço essa mulher. Já era a hora da oração, no final do culto. Mombrana chamou a filha de oração. Ele falou: observe, eu não conheço essa mulher. Virarei minhas costas a ela. Se o Senhor Deus disser alguma coisa para essa mulher, talvez seja doméstico, talvez seja financeiro, talvez seja doença, eu não sei, ela saberá se for verdade ou não. Vou virar minhas costas para ela, para mostrar, né, a verdadeira interpretação desse último dia, a palavra se cumprindo. São Lucas 7:30, do mesmo jeito que foi lá, o último sinal, Abraão vindo o último sinal ali, Deus em carne humana, antes da vinda do filho prometido, Isaac. Nessa era também, antes de Cristo voltar pela segunda vez, esse ministério do Filho do Homem, não Filho de Deus, Filho do Homem, não Filho de Davi, Filho do Homem, não Filho de Deus. Filho de Deus foi Nazaré da igreja, de uma forma sobrenatural, poucos sinais, poucos milagres, pouco da palavra, né? Nesta última era mudou para Filho do Homem outra vez. Então o Mombrana ficava de costas para a audiência, né? Para mostrar, pulando aqui para o parágrafo 134, Mombrana fala: agora, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, dá a conhecer essa noite que eu estou falando a verdade sobre ti. Olha só, Senhor, mostra, Senhor, desça aqui agora, mostra para as pessoas que estou falando a verdade, que essa interpretação é tua, não é minha, é o Senhor ensinando a palavra, né? Pai. Ensinando a palavra, como Jesus falou ali em sua palavra. Se eu não tivesse vindo e feito sinais, vocês não teriam pecado, mas agora vocês têm, porque Deus vindicou Jesus. Como que as pessoas ficaram com aqueles intérpretes, só porque eles tinham 1000 anos de igreja? Como que pode? Deus desce ali, vindica seu profeta com sinais e maravilhas, e as pessoas ainda ficam com aquelas denominações? Que absurdo! Como é que pode isso, meu Deus? Não dá para poder entender tais absurdos que o ser humano faz, né? Deus desce ali, né, igual tem feito aqui nessa última era, mas as pessoas ficam amarradas em suas seitas, em suas heresias, em seus dogmas, em seus credos, e não soltam daquilo. Não soltam daquilo.
né? Imagina a pessoa morrendo afogado ali, né? E segura ali uma coisa pesada, ele não solta aquilo, né? Não solta, segura naquela coisa ali, vai afundar e não abre mão daquilo, afunda, né? E não abre mão daquilo, né? Com a paixão dele ali. E eles fazem isso com essas religiões, segura na doutrina dela ali e não solta mesmo, é um câncer na alma. Câncer na alma. Só o eleito será curado desse câncer da alma. O resto morrerão. O resto perecerão. Suas almas, porque a Bíblia fala bem claro, a alma que pecar, essa alma morrerá. E o que é pecado? Pecado não é roubar, prostituir, mentir. Isso são atributos do pecado. Quem crê não faz essas coisas. Mas o pecado mesmo é incredulidade. É não crer na palavra de Deus que se cumpre em sua era. Aqui no parágrafo 136, o Mambrano nos fala: a senhora que está atrás de mim vai morrer logo se não for curada. A senhora que está atrás de mim há pouco recebeu oração por outro homem. Recentemente ela tem câncer. O câncer está no seu seio e também em seus pulmões. E ela recentemente recebeu oração e ela está tentando aceitar por fé que ela está curada. É assim diz o Senhor. É verdade, senhora? A senhora diz: sim, certamente que é verdade, editor. Se for, acende para a audiência. O Deus de Abraão ainda vive. Muito bem, vá crer. O que a senhora crê e ficará boa. Amém, amém. Você crê? Você diz. E a audiência? Esta mulher sentada aqui com no fim da fileira, a segunda senhora aí mesmo. Quando eu virei, aí mesmo vi alguma coisa. Uma coisa em volta do seu braço, pressão bombeando. Então a visão que o Mambrano tinha era simbólica. Ele viu algum símbolo ali. É igual aquele dia que ele falou para a irmã: o nome da senhora é... O nome da senhora é... Alguém lembra? Que ele viu um braço forte assim e chamou o nome da mulher. Alguém falou: você errou o nome dela. Porque tem dois nomes para força, duas palavras em inglês para força. Ele falou o nome da senhora é robusta. Depois ele errou. Ele errou não, ele falou assim: desculpe senhora, seu nome não é robusto, seu nome é força. É alguma coisa assim. Tem dois nomes para força no inglês. Tenta achar para mim isso, né? E aí ele falou: não senhor, seu nome é tal, porque eu vi um braço forte, então eu sabia que seu nome era isto, né? E ela falou: é verdade senhor, é isso mesmo. Então o Mambrano nunca errou, né? Nunca errou, né? Porque não era ele, era Deus discernindo. Olha aqui, não há erro algum. Amém. Quando eu vi alguma coisa, uma bomba, a senhora tem pressão alta, ela tem pressão alta. Está certo, senhora? Levante a mão se crer, sua pressão diminuirá. O Deus de Abraão ainda está na cena. Ele é exatamente o que era a palavra de Deus para este dia. A palavra de Deus para este dia, né? Hebreus 4:12. A palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e revela o segredo dos corações. A palavra, só a palavra faz isso. Então, quem tem a palavra nesta era, o sinal está aqui mostrando quem é que discerne os pensamentos, é a palavra. Então quem tem a palavra, amém. Vê se esse pregador tem a palavra. Não tem. Se tivesse, discernir os pensamentos das pessoas. A palavra em carne humana discerne as pessoas, o coração, o pensamento das pessoas. É por isso que Abraão, quando viu ele discernindo, falou: Elohim, o Senhor é Elohim, porque o Senhor é a palavra. O Senhor sabe os segredos dos corações das pessoas. Jesus também sabia o segredo, né, das pessoas. Eis um israelita em quem não há dolo. Natanael olhou e falou: mas Senhor, de onde me conhece, Senhor? Eu te conheço, eu vi você debaixo da figueira. Há muitos dias atrás, eu vi você debaixo da figueira, você estava orando debaixo da figueira. Ele falou: porque, Senhor, tu és o rei, o príncipe, o rei de Israel. Jesus falou para ele, né?
Porque disse isso, você creu? Coisas maior do que essas verás. Amém, Senhor. Coisas maior do que essas verás. Né? Então, tá vendo? E toda a crítica sobre Jesus naqueles dias lá, essas pessoas tinham revelação, né? Porque não vão também, Pedro levantou e falou, para quem iremos nós, Senhor? Só de ti procede palavra de vida eterna. Né? Então a coisa tinha entrado no coração, eles viram a vindicação de Deus sobre aquele homem ali. Então não havia nada de credo, de dogma, que poderia, né, segurá-los. Por quê? Porque Paulo falou, não vê ter voz com palavra de sabedoria, conhecendo a gramática grega, a hebraica, né? A gramática, né? Não vim com essas coisas, eu vim até vós com demonstração de poder, Amém. de espírito de poder, né? Para que a vossa fé não se apoiasse, não fosse edificada em sabedoria de homens, mas no poder de Deus, no poder. Por isso que ele falou para Enéas, Enéas, levanta e anda, né? Enéas que não andava, levantou e andou. O rapazinho caiu do terceiro andar morto, lá ele foi lá e orou, o menino ressuscitou. Não via ter voz com palavras persuasivas, mas com o poder de Deus, igual Mombrana aqui falando aqui, lá na Índia, né, quando aquele homem ali que não andava chegou na oração ali, milhares de pessoas ali na audiência, ali no lugar aberto ali, aquele rapaz que não andava, né, ele era igual animal, tinha dado doença nele, o peso dele cresceu no corpo dele, e alguns homens ganhavam dinheiro demonstrando, ele fazendo exibição dele ali nos lugares. Todos conheciam aquele homem. Então, quando o Mombrana olhou para ele, viu ele de pé andando. O Mombrana sabia que ele ia andar, que ele ia ficar normal, ser curado completamente. Então, ele desafiou aquelas pessoas ali. Se Deus curasse, se Jesus curasse os homens, vocês deixarão as suas igrejas? Deixarão a igreja muçulmana, budista, sikh e tudo mais, e as pessoas decidiram, se nós deixaremos, se Cristo curar esse homem, nós conhecemos ele aqui, sabemos que é verdade, se Jesus curar ele, Jesus é o Deus verdadeiro, não deixaremos nossas fé, nossos credos e dogmas, né? As pessoas aceitaram. E quando o Mombrana orou, o rapaz foi completamente curado. As pessoas, mais de 25 mil pessoas aceitaram Jesus ali. Amém. Então é Deus vindicando o seu canal, também lá na África aquele dia, quando chegou aquele homem cego, o homem cego chegou diante dele, ele viu o homem completamente curado, aí ele pôde orar, né? Pôde fazer o milagre, porque o profeta vê visões, o profeta ele é um vidente, ele nasce com a consciência junto com a subconsciência. Não precisa dormir para entrar no subconsciente. Acordar ele tem sonhos, visões. Né? Então ele viu aquilo e ele falou, antes de orar, ele falou para aquele homem. Ele falou para aquele homem, você ficou cego, você mora em tal rua, seu nome é tal, o senhor mora em tal rua, número tal. E eu vejo o senhor adorando o sol. O senhor ficou cego de tanto adorar o sol. Tanto adorar o sol, o senhor ficou cego. Eu sei que pode vir aqui os muçulmanos e falar que o senhor está errado em adorar o sol. Mas isso é apenas psicologia, convencer você na parte, né, de palavras. Mas eles podem me curar você disso. Aí eu quero ver. Vir aqui falar que o senhor errou em adorar o sol, todo mundo pode vir aqui. Mas, se Jesus te curar agora, vocês aí, tem alguém que pode me curar ele aqui? Vocês, budistas, vocês maometanos, vocês, falou lá toda a religião que estava ali, representada ali. Tem alguém que pode me curar esse homem? Ninguém veio. Se Jesus curar, vocês aceitam ele como seu Deus? Aí o povo disseram que sim. Mombrana orou por ele e ele foi curado completamente e demonstrou ali que estava curado. Né? Amém. Então é isso. Então quando Deus, a interpretação de Deus, quando Deus cumpre a sua palavra, né, quando ele faz aquela palavra acontecer, se cumprir, e aquilo é a única vida que existe, não há outra vida. Né? Igual na vida botânica, é o sol, a luz do sol que dá vida para a vida botânica. Se não fosse o sol, não teria vida. E também o sol que dá vida espiritual, que dá vida para as almas, é quando a palavra se cumpre. Quando a palavra se cumpre, aquilo é a única vida que existe. Quando João Batista nasceu, ele era
a palavra lá de Isaías 41, não era? Que fala de uma voz clamando no deserto, né? Então aquilo cumpriu aquela promessa, né? Cumpriu aquela promessa. Então quando isso acontece, né? Aquela mulherzinha do poço mesmo, na hora creu em Jesus, foi chamar as pessoas para ver. Agora nós cremos também, depois de 2 dias, nós vimos sinal. Então quando o sinal acontece, né? Isto é a interpretação de Deus. No parágrafo 59 da mensagem, não vou lá falar. Agora Jesus, para economizar tempo, Jesus disse em São João, capítulo 14, versículo 12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Ele disse isso. Ele disse isso? Isso mesmo. Isso não precisa de nenhuma interpretação. Quando alguém faz essa obra, isso é Deus, com certeza. Quem fez essa obra? Mais do que Jesus? Quem crê em mim fará essas obras mais. Porque eu vou para quem fez esses sinais nesses 2 mil anos de cristianismo? Lê a história. Não tem ninguém que fez. A não ser Deus através de William Branham. Amém. Que fez essas obras. Desculpa. Que fez essas obras maiores do que Jesus. Né? Foi Deus através de William Branham. Não há ninguém, não há nenhum outro. Não há nenhum outro. Né? Então é Deus vindicando seu profeta. Essa foto também. O Branham sempre viu essa luz. Né? Mas em 1950 essa foto foi batida lá em Houston, Texas. E o FBI examinou ela e falou: realmente essa luz é sobrenatural. É, Senhor. A mesma luz, Jesus que apareceu para Paulo, para Moisés no deserto, Elohim. Sou Jesus quem tu persegue nessa era novamente. Né? O que mais que o povo quer para mostrar quem é realmente? Quem é o verdadeiro intérprete nessa última era? Como foi em todas as eras? Deus é seu próprio intérprete, não precisa de homem nenhum, de teologia, de hermenêutica, nada disso, gente. Para com essa coisa carnal de hermenêutica, de teologia. É, Senhor. Olha a confusão que isso tem feito no mundo. Olha só, mas as pessoas não, elas querem alguém que fez seminário, que tem 5 anos de seminário, tem 10 anos, né? Mas o que é que eles têm feito? Nada, não tem conseguido nada realmente. Porque Deus só tem um canal para a sua revelação, e é um profeta. O Senhor não fará coisa alguma sem revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. É, Senhor. Então, através de um profeta, é Deus vindo através do profeta, e falando, e mostrando que é Ele, para não haver dúvida. E quando o profeta vem, quando Deus prova, os eleitos olham aquilo, e há uma conexão ali com o eleito, percebe. Os outros não, chamaram ele de Beelzebu. Você é Beelzebu. Está falando contrário à nossa igreja, ao nosso dogma. O que é isso? Para conta que Moisés falou, isso é Beelzebu, mas o eleito não. O eleito parece que conhece o sinal de Deus, conhece a identificação de Deus. Como que Deus identifica? E o eleito olha, eu creio nele, Jesus é verdadeiro. Amém. Não importa o que falam dele, eu creio que, porque Deus se vindicou aquele homem. Deus não vindica mentiroso jamais. Então Deus identifica, gente. Deus mostra ali, sou eu realmente, né? Ele vem ali e dá a sua identificação. Sou eu que estou nesse homem, olha aqui. Mas o povo não conhece a identidade, não conhece o documento, não conhece como que Deus autentica. Ele não conhece a assinatura de Deus. Qualquer pessoa pode chegar e enganar esse povo. Por quê? Porque não conhece a assinatura de Deus. Deus chega e dá a assinatura dele ali. Esse homem sou eu, estou enviando ele é Elias. Mas o povo olha ali e não conhece, não sabe identificar, não sabe qual é a assinatura de Deus. Então vem esses fraudulentos aí com teologia, com hermenêutica e teologia, e engana essas pessoas. É, mas o eleito não, os eleitos conhecem, né? Conhece a palavra, conhece o seu Deus. Os eleitos conhecem o seu Criador, conhece quando ele autentica a sua palavra. Vamos orar? Né? Pode ficar sentado mesmo, porque daqui a pouco eu vou para o passeio do Senhor, fica à vontade. Amém. Senhor Deus, entregamos a mensagem em tuas mãos, Pai, vivifica, revela aos eleitos, e abençoa a ceia agora nesse momento, Deus. Nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, amém.